Bom, primeirão de geografia, hoje nós vamos fazer o quê? As correções, tá? Então a correção daquela atividade que eu mandei vocês fazerem imensa, aquele monte de exercício, tá? 1. O que é geologia? O estudo, a análise das rochas. 2. Explica as eras geológicas. Então nós temos o quê? Ao longo dos milhares de anos, houve uma evolução geológica do nosso planeta. A ação da água, do mar, das placas tectônicas, o choque das placas tectônicas, a separação continental, da Pangeia, a constituição do relevo e da constituição do litoral continental. Houve uma grande modificação, tá bom? Na geologia. As eras geológicas vocês nunca vão estudar na vida de vocês e no vestibular. Então, vocês precisam saber o que é. Há uma modificação, uma transformação do relevo, do solo, da geologia do local ao longo dos milhares de anos. Por exemplo, um solo é a combinação de vários fatores, internos e externos. Tá? 3. Quais as características da estrutura da Terra? Então você tem lá o núcleo, o manto e a litosfera, as 3 camadas do nosso planetinha, tá? Explica a teoria da deriva continental. Então foi quando houve o que? A separação continental. Vocês observarem aqui o litoral do Brasil e a costa africana, eles se encaixam. Então o Alfred Wegener chegou à teoria que inicialmente os continentes eram todos unidos, formando a Pangeia, um único bloco de terra. E conforme os milhares de anos foram se passando, essa Pangeia se separou, esse bloco de terra começou a se separar, tá bom? Então, teoria 5. Placas tectônicas, então é o interior rochoso do nosso planeta, que quando entra em atrito, entra em choque, vai causar transformações no nosso relevo, tá bom? Na nossa estrutura geológica. 6. Explica o limite das placas tectônicas. Então, onde é o limite das placas tectônicas? Vamos dar 2 exemplos. Você tem aqui a região de San Andreas, nos Estados Unidos, tá bom? Ou aqui, onde está o Japão aqui, não consigo ver pelo mapa. Ai meu Deus, não acho o Japão aqui. Ou o Japão, você tem lá o San Andreas americano e o Japão aqui, que essa é a região do ciclo de fogo do Pacífico, ou seja, onde você tem mais placas tectônicas entrando em atrito e vai gerar vários terremotos, vulcanismos, maremotos, abalos sísmicos, tá? E terremotos, só coisa boa, né? Então, o que acontece? Essa região, a região do limite das placas tectônicas, quando há o choque dessas placas, a Terra, obviamente, tende a tremer, a ocorrer o que? Um impacto. E isso vai gerar todos esses eventos sísmicos, tá bom? 7, o que são movimentos epirogenéticos. 8, orogenéticos, movimentos dentro e fora da nossa estrutura da Terra, tá bom? 9, agentes endógenos, tá bom? Os agentes de transformação do relevo. Estou dando respostas pequenas e curtas, tá? Se você pesquisou uma resposta maior, deixa a sua. É só pra gente casar as respostas e eu corrigir esses exercícios. 10, tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Então, o primeiro é tremor, o segundo é vulcão, ou seja, sai o magma, e o terceiro é abalo sísmico, né? Onde você vai ver um tremor temporário no nosso solo, na nossa superfície. 11, rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Tem aquele ciclo das rochas que eu falei para vocês. Rochas metamórficas, magmáticas e sedimentares. A sedimentar ela é formada a partir da erosão, da destruição. A rocha metamórfica vem da Pangeia e a magmática da erupção. Tá? 12, o ciclo das rochas. Então é esse ciclo contínuo. Uma rocha ela nasce de um jeito, porém os elementos internos, endógenos e exógenos transformam essa rocha. Tá? 13, cráteros, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então é em relação à estrutura geológica e ao tempo que essa rocha tem. Bacia sedimentar é recente, ela é a origem da erosão. Dobramentos modernos sofreram alterações com a separação continental da Pangeia. E os crátons são os mais antigos. 14, formas de relevo. Mar, planície, nível do mar. Planalto, acima do nível do mar. Montanha,
mais de 600 metros. Tá bom? Depressão relativa é um pouco mais baixa em relação a um relevo específico. E a depressão absoluta é mais baixa em relação ao nível do mar, tá bom? 15, agentes exógenos, repetida a pergunta. 16, vale em U ou vale em V? Então, tanto vale em U quanto vale em V são destruições a partir da erosão, dos processos erosivos do nosso planeta. Chuva, ser humano, o vento, o gelo, a água. Então, são processos erosivos do solo. 17, qual a composição do solo? Então, você tem vários elementos para formar um solo. Você tem a água, o humus, os micro-organismos, os sais minerais. Esse conjunto, essa combinação de elementos vai gerar um solo fértil ou infértil. 19, o que é um perfil de solo? É quando eu pego um solo da superfície até o final dele e vou vendo as camadas. Porque analisando essas camadas eu consigo ver o seu tempo, a sua estrutura biológica, né? Quais as características desse solo. Tá? 20, que são solos zonais, intrazonais e azonais. São 3 tipos de solo, um depende do meio ambiente para sobreviver, o outro não depende, o outro tem elementos próprios que mantêm a sua reconstrução, tá bom? 21, ravina, vossoroca, arenização, desertificação e salinização. Então vamos resumir, são todos processos erosivos, são todos processos de destruição do solo, tá bom? Um tem mais areia, o outro transforma o solo em deserto, o outro tem mais sal, o outro é uma destruição superficial, que é a ravina, e a vossoroca é uma destruição profunda, tá? Então aí nós temos as diferenciações. 22, estrutura geológica do Brasil. Então o Brasil, como vocês podem ver, tem uma estrutura geológica mista. Você tem algumas depressões, planaltos e planícies, né? Você não tem abalos sísmicos, vocês não tem terremotos. E algumas regiões sofrem o processo de erosão, principalmente próximo ao litoral ou na floresta amazônica, né? Tem um processo de erosão natural. Na região centro-oeste, atualmente, nós temos o processo de erosão em detrimento do avanço da agropecuária, né? A destruição do solo. Cada vez mais você destrói as florestas. Dá bem monstro agora. Cada vez mais você destrói as florestas para construir campos de gado, tá bom? E 23, classificações do relevo do Brasil. Essa eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Aí nós temos aí o SAI, vamos fazer o SAI também, vamos responder tudo, tá? Defina os 2 últimos conceitos. Que conceitos, meu querido? Região e paisagem. Então, paisagem pode ser urbana, pode ser cultural. E região tem um critério definido. A 2, a é 20 graus de latitude e 100 graus de longitude. E a B, qual é o nome dessas linhas? Então, as linhas dessa primeira página aí, ó, linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A 3, sobre os pontos de vista de uma mesma área, ABCD. Então está falando sobre os tipos de planta, mapa e carta, né? Como representar um ambiente geográfico. A 4 é a A, a 5 é a C, a 6, solstício e equinócio, é a variação da luminosidade do Sol em relação à Terra. A 7 é a D, a 8 é a B, a 9 é a C, a 10 é a C, a 10 é C, calma aí. A 10 é C, 11 E, a 12, o Brasil está livre de terremotos porque está no meio de uma placa tectônica, tá bom? 13A, 14A, tá bom? Então essa aula foi mais rápida, foi correção de exercises das 2 primeiras semanas. Até mais.